E aí galera, estamos de volta para mais uma aula e vamos finalizar hoje o nosso curso do PSS1. 12 aulas, muito conteúdo, muito exercício. Agora é só você sentar e engolir esse conteúdo, colocar tudo na tua cabeça, porque certamente você vai precisar de tudo que foi falado aqui no nosso curso do PSS1. Iremos finalizar hoje com chave de ouro, falando de círculos e circunferências. Olha aí, ó, círculos e circunferências. E iremos começar sem muita enrolação. Vamos definir o que é círculo e o que é circunferência. Eu gosto sempre de falar aqui, gente, fazendo uma analogia, né? Eu acho que fica tudo mais fácil quando a gente faz uma analogia aqui com uma situação que eu sempre uso a mesma analogia, né? Falta de criatividade da minha parte, sempre uso a mesma. Olha só. Imagine que isso aqui é uma pizza, beleza? Uma pizza, todo mundo gosta de pizza, comer é um negócio bom, comer é bom. Aqui na pizza tem um centro, certo? É um ponto central, onde todas as distâncias daqui até a extremidade são distâncias iguais. Então qualquer ponto daqui para cá, ó, vai estar a mesma distância. E esta distância é chamada de raio. Tá? Raio. Quando eu passar pelo centro da minha circunferência, imagine o seguinte, eu passei pelo centro da minha circunferência de forma reta aqui, ó, retinho. E cheguei a outra extremidade na mesma reta, isso é chamado de diâmetro. Porém, se eu pegar um ponto aqui, ó, um ponto A, um ponto B, e ligar os dois, ó, isso aqui vai ser uma corda, tá? Isso é uma corda. Então, raio até o centro. Dois raios juntinhos, retinhos assim, formam um diâmetro. É a distância entre um lado e outro da circunferência. Se eu passar um pau aqui no meio que não passou no centro, ele é chamado de corda. Esse segmento aqui, essa beirinha aqui, ó, é chamado de arco, tá? E a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Mas para início, eu preciso lembrá-los daquela nossa pizza de novo. Lembra da pizza de novo? E aí eu falei para ti o seguinte, isso é importante, porque você vai agora diferenciar círculo de circunferência. Quando eu pensar no círculo, gente, eu estou pensando na massa da pizza, na massa, no que está dentro, no que está no conteúdo ali no meio, tá? É a parada branca aqui no meio, ó. A circunferência, ela é a borda, a beiradinha ali, ó. Essa beiradinha que é azul, tá vendo que ela é azul nessa figura? Eu poderia esticar assim, ó, pegar um negócio que tá enrolado aqui, ó, e esticar aqui, ó. Aí eu vou poder calcular o seu comprimento. Imagina pra mim o raio de uma bicicleta, o raio não, desculpa, o aro de uma bicicleta. O aro da bicicleta não é circular assim? Ele é circular. Eu poderia pegar aquilo ali, cortar aqui e esticar ele aqui, ó. Ele ia ter um certo comprimento. Por isso, do círculo, eu calculo a área desse círculo. E da borda da circunferência, eu calculo o comprimento, certo? O comprimento da circunferência. Então, diante de uma questão, você tem que ser capaz de identificar se eu preciso calcular a área ou se eu preciso calcular o comprimento, tá? Sempre tem que ter essa preocupação. Lá nas outras figuras planas não circulares, a gente calculava a área e perímetro. O perímetro é exatamente esse comprimento. É como se fosse a cerquinha. Imagina que eu tenho um terreno. Ele tem uma área, certo? Mas o muro dele ali, ó, o que está circulando ele é o perímetro, tá? Beleza? Lembra disso. Então vamos inicialmente falar de uma situação que a gente trate de área. Olha lá. Como é que calcula, Renato? Vamos fazer uma suposição? Uma suposição aqui. Imagine que lá no teu bairro tem uma praça. E essa praça tem um raio de 50 metros, certo? 50 metros de raio, beleza? 50 metros de raio. Eu quero que tu descubra para mim qual é a área dessa praça. A área de um círculo sempre será dado por πr². Lembrando que esse π é um valor constante, né? É um valor constante, que ele é um número irracional, nós já falamos disso no início do nosso curso do PSS1,
e ele é aproximadamente 3,14, não é um valor exato. Tem momentos em que a questão vai te dar, use π igual a 3,14, use π igual a 3, mas tem questões que não fala isso, ele fala assim, qual o valor aproximado da área? E tu olha para a resposta e não tem π, então ele tirou aquele π e botou 3,14. Quanto seria a área disso aqui, gente? A área seria π vezes o raio, que é 50, ao quadrado. Logo, a área é π vezes... Quanto é 50 ao quadrado? 2.500. Logo, a área é igual a 2.500 π. E a unidade de área? Metros quadrados, tá? Renato, e se não tiver o π na resposta? É porque, possivelmente, ele tirou aquele π ali, substituiu esse π por 3,14, né? E aí, calculou aí, multiplicando 2.500 por 3,14, tá? Então, é o contexto da questão. Ah, ele falou que essa praça vai ser colocado, sei lá, vai colocar grama ali. Quantos metros quadrados de grama eu vou precisar? Tá ali, quantos metros quadrados. Ah, Renato, cada metro quadrado custa 50 reais. Quanto é que eu vou gastar com grama? É só multiplicar essa área por 50 reais. Então, depende muito do contexto da questão. Mas a ferramenta é essa aqui, ó. Área igual a πr ao quadrado. Mas e agora? Eu vou apagar aqui, vou apagar tudo isso aqui. E eu quero que você imagine, continue imaginando essa mesma praça, tá? 50 metros, perfeito. Lá na rua da tua casa, uma pracinha de 50 metros. Qual o diâmetro dessa praça? 100 metros, porque são 2 raios. Aí ele fala bacana assim pra ti, ó. Joãozinho caminha nessa praça aqui, todo dia de manhã o Joãozinho sai de casa, vai caminhar lá na praça. E ele fica rodando aqui na calçada, aqui ó, nessa beirinha azul. Na beirinha azul, ele fica rodando na calçada, toda a praça tem uma calçada aqui ao redor, não tem? E ele dá 10 voltas. 10 voltas. Aí eu vou falar pra ti assim, ó, vai estar lá na questão. Eu tô inventando a questão, eu tô inventando. Use π igual a 3. E eu quero saber, ei, quantos metros o Joãozinho caminha todo dia? Aí tu, peraí. O Joãozinho, ele caminha aqui nessa borda da praça. E a borda é a circunferência. E a circunferência eu calculo o comprimento, porque eu quero saber qual o comprimento dessa calçada todinha aqui que ele anda. Como é que eu calculo esse comprimento? O comprimento é sempre 2 vezes π vezes o raio. Logo, o comprimento é 2 vezes o π, que é 3, vezes o raio, que é 50. Logo, o comprimento, 6 vezes 50, 300. 300 o quê? Metros. Agora é unidade de comprimento, não é metros quadrados, porque não é a área, é comprimento. Então, o que isso quer dizer, gente? Que cada voltinha que eu dou aqui nessa praça, né? Se eu sair daqui, aí começo a andar, eita, eu até saí da calçada, né? Fui andar no meio da rua. E andei uma volta eu andei quantos metros? 300. Só que o Joãozinho dá quantas voltas? Ele dá 10 voltas. Logo, ele percorre 10 vezes esse comprimento. Ele percorre 3.000 metros. Renato, mas eu procurei a resposta. Não tem 3.000 metros. O que é que eu faço? Choro, ligo pra mamãe, chamo o examinador, grito. Não, pô, pensa. 3.000 metros é a mesma coisa que 3 quilômetros. Afinal, cada 1.000 metros é 1 quilômetro. É isso que você precisava saber. Tranquilo? Pegou o bizu aqui? Show? Então você precisa saber diferenciar quando calcular a área e quando calcular comprimento. Tá? Quando calcular a área, quando for círculo e quando for circunferência. São coisas diferentes. Tranquilo? Pegou o bizu? Se ligou aí? Tranquilo. Vamos completar, vamos continuar aqui, ó. Olha, quando eu olho pro lado, cara, tudo é circular, tudo. Olha isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é a tampa da lente da minha máquina fotográfica, da minha filmadora. Tá vendo que ela é circular? Tá vendo? Circular. Quando eu olho pra cá, ó, eu tenho minha caneca. Minha caneca também é circular, aqui em cima é circular, tá vendo? Aqui tem uma figura que é circular, tá? Eu olho pra cá, eu tenho uma fita adesiva também é circular. Se eu calcular o comprimento desse círculo, eu vou ter calculado quanto é cada volta dessa fita aqui. Só que se tu olhar, essa fita aqui fora, a volta é maior do que a volta aqui de dentro, porque conforme a bobina vai ficando mais grossa, essa volta vai aumentando, né? Vai ficando maior, interessante isso. E a gente vai entender um dia que isso aqui cresce em progressão aritmética.
tá? Dependendo da espessura da fita. Isso é muito lindo, pô. Em tudo tem matemática. Matemática está em tudo, tá? Vamos continuar nossa brincadeira então aqui, ó. Falei pra vocês de círculo de circunferência, agora eu vou falar de arco. O que é o arco, gente? O arco é um pedacinho dessa borda, né? Quando a gente vai comer pizza, ninguém come uma pizza toda, porque ninguém é guloso, né? Todo mundo aqui é educado e a gente não come uma pizza toda. Esse arco é um pedaço da borda. Claro que esse pedaço da borda ele foi limitado por uma fatia da pizza. Ó, uma fatia da pizza aqui. Uma fatia da pizza. Essa fatia da pizza, que é a massa aqui de dentro, o pedaço da pizza, o pedaço da massa, é o setor circular, que eu vou falar daqui a pouco. Mas esse pedaço da borda, esse pedacinho da borda, ele representa o nosso arco. Renato, como é que eu faço para saber o tamanho desse arco aqui? Filho, vou te dizer uma coisa. Professor, eu estudei e eu aprendi que tem uma fórmula. Não, tem fórmula não, pô. É regra de 3. Regra de 3 resolve tudo na tua vida. Regra de 3 resolve tudo na tua vida. Tu vai fazer assim para mim. Quando era 360 graus de pizza, ou seja, quando era a pizza toda, eu calculava 2πr. Não era assim que a gente fazia? 2πr. Agora, Renato, que é só um pedacinho de pizza, que é só um ângulo alfa ali. Qual é esse comprimento desse arco AB? A gente representa assim, ó. Arco AB, ó. Tá? Renato, coloca isso pra mim num contexto aí, de uma questão. Tá, beleza. Vamos lá. Joãozinho, tá bem aqui. Joãozinho, tá bem aqui. Está observando a Mariazinha, que está bem aqui. Mariazinha, tá bem aqui. Eles estão trocando olhares, estão apaixonados um pelo outro. E Joãozinho decide ir ao encontro de Mariazinha. Ele sabe que para isso, ele precisa percorrer um arco dessa praça, de 60 graus. Então ele está dizendo que esse ângulo aqui desse arco é 60 graus. Te pergunto, qual é a distância que Joãozinho vai percorrer nessa praça? Que tem 50 metros de raio. Não esquece da nossa praça. 50 metros de raio. Vamos lá. Vamos falar lindamente com a regra de 3. Olha só, Renato. Se fosse a praça toda, seria 360 graus. Eu iria calcular 2π vezes o raio, que é 50. Mas o Joãozinho não vai dar uma volta toda. Ele vai andar só 60 graus. Qual é essa distância? Eu vou chamar de D. Qual é essa distância que ele vai percorrer? Agora é fazer conta, gente. Aqui, ó. 360 dividido para 60 dá 6. 6 vezes D dá 6D, certo? Aí aqui vai ficar 2 vezes 50, 100. 100 vezes π. Suponha que a questão disso para te usar π igual a 3. Aí tu botou o 3 ali no lugar do π. Fiquei com D igual a 300 dividido para 6, que deu 50 metros. Logo, para o Joãozinho encontrar a sua amada, ele vai ter que percorrer 50 metros. Se ele vier pela bordinha, né? Ele é educado, ele vai andar por cima da calçada. Mas se ele for mal educado, ele vai por onde? Se ele for mal educado, ele vai por aqui, ó, por cima da grama. Porque por aqui, ó, é mais perto. A linha reta entre dois pontos sempre é o menor caminho, tá? Aí formaria um triângulo, aí já teria que saber trigonometria, tá? Entendeu isso aqui? Beleza? Isso é o arco. Isso é o arco. Beleza? Tranquilo. Olha só. Agora eu vou falar do setor circular. O setor circular é aquilo que eu falei pra ti. É diferente do arco. O setor circular é o seguinte. O setor circular é a fatia da pizza, tá? Essa fatia aqui, ó. Tá? Essa fatia toda. Eu vou calcular a área dessa fatia. Porque eu aprendi a calcular a área de uma pizza toda. Mas como é que eu calculo a área de cada fatia? Tá? Como é que eu calculo a área de cada fatia? Aí tu vai pensar comigo. Depende do ângulo, Renato. Quando esse ângulo é pequeno, essa fatia é pequena. Quando esse ângulo cresce, a fatia também cresce. Então, tudo depende do arco. Qual é a fórmula? Não tem fórmula não, filho. Não tem fórmula não. Tu vai fazer assim, ó. 360 graus. Se fosse a pizza toda, eu iria calcular πr ao quadrado. Certo?
Se fosse a pizza toda, eu iria calcular πr ao quadrado. Nesta situação em que ele quer que eu calcule só um ângulo alfa, só uma fatia, quanto é que vai dar essa área? Vou botar aqui, ó, área do setor circular. Aí tu aplica essa regra de 3 aqui e seja o que Deus quiser. Vamos fazer uma analogia? Analogia de novo com a praça? Beleza, praça. Tô gostando dessa praça. Praça, borracha aqui. Borracha, apaguei. Vamos lá. O cara tem aqui, ó, a pracinha lá, 50 metros aqui de raio, a gente já sabia, a praça lá. E esse pedaço da praça não é para ter grama, aqui não é para ter grama. Aqui é para fazer tudo de calçada, tudo no concreto aqui, ó, tudo é concreto. E o resto da praça vai ser grama, mas aquela fatia ali da nossa praça vai ser concreto. Aqui, ó, tem um ângulo de 120 graus, tá? 120 graus. Como que eu vou saber qual é a área da praça que é concreto? Aí tu vai fazer assim, ó. A praça toda, que é 360 graus, a área dela é dada por πr ao quadrado. Essa parte, que é só 120 graus, qual é a área dela? Vou chamar de A. Pronto, isso. Agora é simplificar, gente, ó. 360 por 120 dá quanto? Dá quanto? Dá quanto? 3. 3 vezes A, 3A. Aqui, ó, 50 ao quadrado, 2.500 vezes π, 2.500 π. Logo, a área é igual a 2.500 π sobre 3. Renato, ele me deu o π, tu não substituiu. Tá, se ele te deu o π, tu substitui agora. Aí vai ficar 2.500. Imagina que ele te deu o π igual a 3. Corta o 3 com 3. Cortei. Plup, plup. Deu quanto? 2.500. O quê? Metros quadrados. Ou seja, 2.500 metros quadrados daquela praça é toda no concreto. O restante é tudo em grama, tá? Então você precisa conseguir entender essa paradinha aqui, essa linha de raciocínio aqui do que eu estou fazendo. Beleza? Pegou o bizu? Então aí eu te ensinei como calcular a área de um círculo, πr ao quadrado. Te ensinei a calcular o comprimento da bordinha, o comprimento da circunferência, 2πr. Te ensinei o que é setor circular. É um pedaço, é uma fatia da pizza, um pedaço da área. Como é que eu faço isso? Eu uso proporção, eu uso regra de 3. E também te ensinei o que é um arco, é um pedacinho da borda, né? Eu não dei uma volta completa, eu dei só um pedaço. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Então é isso, galera. É isso. Vamos continuar agora falando de outras besteiras agora. Vamos falar dos ângulos na circunferência. Olha só, o primeiro ângulo da circunferência era aquele que nós já estávamos usando ali, ó. Esse ângulo aqui, ó, é o ângulo central, tá? Ele está no centro, está na origem, no centro da nossa circunferência. Esse ângulo central, ele vai limitar um arco aqui fora, tá vendo? Esse arco é sempre igual a esse ângulo. Então, esse alfa é igual ao arco AB. Igualzinho. Igual, tá? Se aqui dentro for 30, aqui também é 30. Se aqui for 50, aqui também é 50. Se aqui for 60, aqui também é 60. Igual, pronto. Tá? Igualzinho. E o outro é esse aqui, ó, que ele tem vértice interno, mas ele está na bordinha aqui, ó. Ele não está no meinho, ele está na bordinha. E aí, esse ângulo aqui é o ângulo interior. Esse é o ângulo interior, apesar dele estar dentro. Mas ele está com vértice na borda aqui, ó. Se isso acontece, gente, aquele ângulo alfa lá dentro, ele é a metade do arco AB que ele limita. A metade do arco AB que ele limita. Como assim, Renato? Se o cara te falar que bem aqui é 40, tu vai falar que esse cara que está aqui dentro é a metade dele, que é 20. Se o cara te falar que esse aqui é 70, esse aqui de dentro vai ser a metade dele, que é 35. Beleza? Fechou? Pegou o bizu? Então é ângulo central no centro, o ângulo que ele limita, o arco que ele limita é igualzinho a ele. Já se ele for interior, se ele estiver na bordinha, o arco que ele limita é o dobro dele, tá? Então se aqui for 20, aqui é 40, ou esse é a metade desse, ou esse é o dobro desse, tá? Tu relaciona aí, da maneira que tu preferir. O outro que eu preciso te ensinar é esse aqui, ó. É o ângulo excêntrico interior. Olha que doido isso aqui, velho. Que loucura. Ele diz o seguinte, vértice na região interior da circunferência. Então tem duas cordas se cruzando aqui dentro, e elas têm um ponto em comum, estão se cruzando, e ela tem um ângulo aqui dentro. O que eu quero te mostrar? Ó? Que ela limita um arco aqui, ó,
limita um arco bem aqui, ó. Como é que eu faço para saber esse ângulo de dentro aqui, ó? É só tu pegar esse arco AB, que é esse tamanho daqui desse lado, somar com esse arco DC, somar, ou CD, como ele botou ali, e dividir por 2. Dá um exemplo prático aí, Renato. Vou tentar desenhar um bicho aqui. Ver se sai uma circunferência, ou pelo menos perto disso aqui. Sim? Aí vamos botar uma corda para cá, outra corda para cá. Aí vamos botar bem aqui, ó, o ponto A, o ponto B, bem aqui, ó, o ponto C e o ponto D. E eu quero que tu descubra para mim quanto é esse ângulo bem aqui. Sabendo que esse arco AB aqui, ó, AB é 100 graus. E que esse arco CD aqui, ó, é 20 graus. O que a teoria está dizendo? Se tu quiser descobrir quanto é aquele ângulo interno ali, ó, no cruzamento das duas retas, é só tu pegar o somatório dessas duas cordas, dois arcos, somatório, e dividir por 2. Na prática, é a média aritmética, que deu 60 graus. Perfeito, 60 graus, acabou. 60 graus, tá? Sem dificuldades. Tem também esse outro cara aqui, ó, que ele é o excêntrico exterior. Aquele é excêntrico interior, tá dentro. Esse aqui tá fora. Diferente daquele que eu somava os dois e dividia por 2, aqui eu subtraio. Vou logo partir, por exemplo, aqui, pra gente não perder tempo. Olha lá, o cara te dá um negócio assim, ó. Aí ele te dá aqui, ó, uma corda pra cá, uma pra cá. Aí tem um ângulo bem aqui, ó. Aí bem aqui tá AB. E ele diz que esse arco aqui, ó, mede 120 graus. Aí ele bota essa corda bem aqui, ó, CD, ó, CD. Isso aqui, ó. E ele diz que esse aqui é 60 graus. E ele quer que tu descubra para ele quanto é esse ângulo alfa aqui, ó. O que tu vai fazer? Para achar o ângulo alfa, tu vai, ao invés de somar como nós fizemos no anterior, tu vai subtrair. 120 menos 60 dividido para 2. Logo, alfa é igual a 60 para 2, que deu 30 graus. Logo, esse ângulo aqui dentro é 30 graus. Então, preferi trazer para vocês em forma de exemplo, né? Isso aqui é um resumo, claro, é bem rápido, mas são ferramentas importantíssimas para a resolução de questão desse assunto. Você precisa dominar essas ferramentas aqui, precisa ter isso aqui em mente, porque se cair na tua prova, normalmente é uma questão rápida, é uma questão de resolução rápida, mas tu precisa ter a ferramenta adequada, porque tem, como tudo na vida, muitas das vezes tem problemas que você precisa só apertar um parafuso, mas se você não tiver a chave certa, você não vai sair do lugar, tá? Então, e além disso, saber qual parafuso apertar. Na vida é importante duas coisas: saber qual parafuso apertar e ter a chave adequada para apertar aquele parafuso. Mas se a gente não tiver a chave adequada, Renato, o que a gente faz? A gente improvisa, aperta até com um dente se for necessário. E assim tem que ser em matemática. Tem horas que tu olha para a questão e fala: Renato, eu não sei qual é o jeito certo de fazer. Velho, não tem jeito errado, não. Mete a cara, tenta arriscar, fazer do jeito que tu consegue. Mas sai do lugar. Faz alguma coisa. Não fica lá atirando pra lua, porque tem gente que chega diante da prova de matemática e fala: meu Deus, eu sou muito ruim de matemática. Meu pai, minha mãe, meu cachorro não sabe matemática, por isso eu também não sei. Agora é genético o fator de matemática? Não, pô. Você tem que se desafiar, você tem que querer aprender. Isso aqui pode fazer total diferença na tua aprovação. E se isso aqui faz parte da realização do teu sonho, você tem que encarar isso aqui. Renato, eu vou usar isso aqui na minha vida? Vai, para passar no vestibular. Se não quiser usar depois, aí já não é mais comigo. Eu quero é que você passe no vestibular, que você tenha resultado aí na tua prova, e aí depois você vai comemorar, ficar felizão, e aí ano que vem vai estar estudando aí, beleza? Então, vamos agora partir para a melhor parte da nossa aula, que é fazer exercício. Trouxe algumas questõezinhas desse assunto para você. Vamos fechar com chave de ouro nossa aula e vamos ficar felizes aí por saber que eu pude de alguma forma contribuir com os senhores. Beleza? Então olha só. Primeira questão diz o seguinte: uma mangueira de jardim enrolada forma uma pilha circular, medindo cerca de 6 centímetros de um lado para o outro. Se há 6 voltas completas, o comprimento da mangueira é. Então imagine, gente, uma mangueira, todo mundo sabe que é uma mangueira, ela estava esticada aqui, ó. O cara podendo medir a mangueira que estava esticada? Não. O que diabo ele fez da vida? Ele enrolou essa mangueira de forma circular, né? E formou uma pilha circular, botou uma voltinha em cima da outra. Todo mundo sabe como enrola uma mangueira. E aí, ele quer saber qual é o comprimento dessa mangueira. Então imagine, a mangueira dele está lá enrolada assim. Tem 6 voltinhas iguais a essa. 6. Vou botar só uma volta.
Ele disse que essa pilha de mangueira, ela mede 100 centímetros de um lado para o outro. Ou seja, daqui para cá, ela mede 100 centímetros. Ou seja, o diâmetro é 100 centímetros. Logo, o raio é 50 centímetros. Certo? Qual o comprimento de uma volta dessa mangueira? Comprimento sempre é dado por 2πr. Veja que agora eu não estou preocupado em saber a área limitada pela mangueira. Nada a ver. Faz sentido. Eu quero imaginar, se eu pegasse essa mangueira que está enrolada e esticasse, qual seria o tamanho dela? Essa é a minha preocupação. Logo, eu vou ficar com o seguinte, o comprimento igual a 2 vezes o π, que eu não sei quanto é, eu vou esperar, vezes o raio, que é 50. Logo, o comprimento de 100π. O que é 100π, gente? É o comprimento de cada volta. 100π o quê? Centímetros. Por que centímetros? Porque o raio está sendo dado em centímetros. Renato, mas as respostas estão todas em metro. Então eu vou dividir isso por 100. É assim que eu transformo de centímetros para metros. Quando eu dividir por 100 vai ficar só π. Então cada volta dessa é π metro. Tu fala, Renato, mas não tem nem π na resposta? Claro que não tem π, ele deve ter feito uma substituição. Mas espera aí, gente. Esse comprimento que eu encontrei foi o comprimento de uma volta. A mangueira não deu só uma volta, a mangueira deu quantas voltas? 6. Então eu tenho que multiplicar isso aqui por 6. Então, lembra lá do exemplo da praça, que o Joãozinho dava 10 voltas na praça? Então aqui a mangueira tem 6 voltas. Então vai ficar 6 vezes esse comprimento, vai dar 6π metros. Tu olha para a resposta e fala, meu Deus, professor, não tem essa resposta. Claro que não tem, pô. Ele quer um valor aproximado. Então ele tirou esse π. Aí tu fica, professor, eu tiro o π e boto quanto? Se tu botar um 3, já ia resolver, porque 6 vezes 3, 18. Tu ia marcar 19. Mas vamos botar um 3,14 para ficar mais decente, né? 6 vezes 3,14. Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar 18,84 metros. Por aproximação, nós vamos marcar a letra C, que é 19. Então, questão bobinha. Tu não pode perder esse ponto, pô. Isso aqui pode ser decisivo na tua aprovação. Renato, matemática é muito difícil, eu vou desistir. Não, cara, desiste. Mas se tu quer desistir, tem um monte que não tá desistindo. Tem o teu concorrente tá lutando aí. E você vai desistir de lutar? Não, vamos pra cima, vamos encarar esse negócio. No dia da prova você tem que dar o seu melhor. E para dar o seu melhor, o melhor do que vai acontecer lá depende do seu melhor que você está fazendo agora. Beleza? Vamos para a próxima questão? Olha lá. Um grupo de amigos resolveu abraçar uma árvore. Não tinha nada para fazer da vida. Os cabras foram lá na floresta. Tem uma árvorezona lá, velhona, aquelas árvores velha, grossona assim. Os caras vão dar a mão aqui e vão abraçar essa árvore. E a gente precisa saber quantas pessoas serão necessárias para abraçar essa árvore, né? Porque os braços das pessoas são pequenininhos, né? Consegue pegar só um pedacinho aqui, abraçou, e o outro. Tá, vamos lá. Um grupo de amigos resolveu abraçar uma árvore centenária com 4 metros de diâmetro. Véi, essa árvore é muito grossa. Porque imagina 4 metros de diâmetro, gente. É como se fosse isso aqui, ó. Olha só. 4 metros de diâmetro. Porque, ó, daqui pra cá é 2 e daqui pra cá é 2, tá? É como se fosse do tamanho de um quarto, pô. Um quarto, aqui onde eu tô aqui, agora no estúdio, é mais ou menos 4 por 4, né? Então, caraca, é muito grossa essa árvore. E as pessoas vão lá abraçar a árvore. Concorda comigo que cada pessoa vai vir aqui abraçar um pedacinho dessa árvore, né? Um pedacinho. E ele diz que cada pessoa abraça 0,4 π metros, né? Cada pessoa só tem 0,4 π metros de abraço, né? Ele botou um π ali para frescar a nossa vida. Mas vamos pensar. Essa árvore toda, qual o comprimento desse círculo aí? Dessa circunferência, desculpa, eu falando besteira. O comprimento é 2 πr. Quanto é esse raio? Esse raio é 2. Logo, o comprimento dessa árvore, dessa circunferência da árvore, é de 4 π metros. Ou seja, para abraçar toda a árvore, nós precisamos de 4 π metros. Só que cada pessoa só abraça 0,4 π. Então nós precisamos pegar a árvore toda, que é 4 π, e dividir para 0,4 π. Corto o π com π, fiquei com 4 dividido para 0,4, que deu 10 pessoas. Ou seja, quando nós estivermos com 10 pessoas aqui, ó, uma do lado da outra de mão dada assim, abraçando a árvore, fechou, e ficou abraçada a árvore. Beleza? Entendeu a parada? Fechou comigo? Então é isso aí. Questão resolvida, questão bacana, destruída com sucesso. Vamos para a próxima? Tem mais. Nossa próxima questão vai falar exatamente daquela parada que eu falei para vocês,
de ângulo interior, é exatamente a ideia. Claro que a gente vai pegar aquela informação, juntar com outras informações para poder resolver a questão. Mas aquela é uma ferramenta importante. Nem sempre a gente resolve os problemas da vida com uma única ferramenta, né? Mas vamos ler aqui, ó. A figura a seguir mostra uma circunferência em que os arcos ADC e AEB são congruentes e medem 160 graus cada um. O que isso quer dizer, gente? Quando ele fala que são congruentes, ele quer dizer que possuem a mesma medida. E esses arcos aos quais ele se refere são esses dois arcos aqui, ó. Esse aqui que é o ADC, ele está dizendo que mede 160 graus. E esse aqui de baixo, que é o ângulo, o arco AEB, também mede 160 graus, certo? Tá um pouco achatado meu desenho aí, mas era isso. Olha só, daqui para cá é 160 graus. Com mais esse 160 dá 320. Mas todo mundo tem que concordar comigo que uma circunferência tem 360 graus. Como aqui esses dois já estão dando 320, esse ângulo aqui só pode ser 40. E o que eu te ensinei lá na nossa aula agora há pouco? Na parte de teoria. Tava bem assim o desenho. Tava desse jeitinho aqui, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Ângulo alfa, aí tinha um arco AB. E eu disse o seguinte para ti, ó. Eu disse que esse arco AB dividido por 2 é igual ao ângulo alfa. Ou seja, esse ângulo de dentro é a metade do de fora. Ah, Renato, então quer dizer que esse X, ele é a metade daquele 40? Exatamente, só isso. Então, o X só pode ser 20 graus, como diz o nosso gabarito lindamente na letra B. Então, gente, é só a aplicação daquilo que eu acabei de te falar. Pegou, aplicou. Pegou, aplicou. Claro, quando você vai fazer uma prova do Enem, tem uma ideia interpretativa na questão. E interpretação a gente só aprende a fazer praticando, lendo, né? O hábito da leitura faz você interpretar melhor. E em provas de Enem, principalmente, na prova da Universidade Federal nem tanto, não vem muitas questões contextualizadas. Já no Enem não, você tem que saber interpretar a historinha que está sendo colocada ali, beleza? Vamos para a próxima? Olha essa aqui, olha essa. Duas cordas se cruzam num ponto distinto no centro da circunferência conforme o esboço. A partir do conceito de ângulo excêntrico interior, eu falei agorinha isso, pô, falei agorinha, o que eu falei para ti? Para encontrar aquele ângulo de dentro, que é esse cara aqui, ó, que ele já deu, é só tu pegar a soma dos dois arcos, dois arcos, é CD aqui, lá na teoria tá assim, dividido por 2. Na prática até assim, ó, esse 60, ele foi encontrado através de quê? Do somatório desse com esse, só que dividido por 2. Então nós ficamos com, passa esse 2 para cá, vai ficar 120 igual a x mais 50. Passa os 50 subtraindo, fiquei com x igual a 70 graus, como diz a letra B. Então, questão simples, gente. Simples. Aplicação daquilo que eu te falei. Aplicou, resolveu. Não tem segredo. É isso que você tem que fazer. Decorou as ferramentas, sabe para que elas servem. Quando você precisar, peguei, usei, ganhei um pontinho, vou feliz para casa. Me dei bem em matemática. E se dar bem em matemática, gente, é um sonho de consumo. Se dar bem em matemática pode fazer toda a diferença na tua aprovação. Não esquece disso. Renato, mas eu quero medicina, minha específica é biologia e química. Cara, quem quer medicina não tem específica, tem que sair bem em tudo, em tudo. Renato, mas biologia, cada questão vale 3 pontos. É, realmente, mas cada uma que tu erra lá também tu perde 3. E tu vai ter que correr atrás de recuperar em algum lugar. Então pensa nisso. Tranquilo? Fechou comigo? Vamos lá. Próxima questão. Olha só essa aí. Lembra da questão que eu falei lá do Joãozinho que estava namorando na praça, namorando a Mariazinha e ele queria se encontrar? Igualzinho, ó. Caminhando 100 metros pelo contorno de uma praça circular, uma pessoa descreve um arco de 144 graus. Então tem uma praça circular lá, eita que ficou todo troncho meu círculo. Tá. E aí ele andou daqui pra cá, ó. Imagina que o cara andou daqui pra cá, ó. E ele disse que esse arco aí, ó, ele é 144 graus. 144 graus. Mas essa distância é de 100 metros. 100 metros. E aí ele pergunta, qual é a medida do raio dessa circunferência? Qual a medida desse raio? Renato, vai dar para usar a regra de 3 do jeito que tu me ensinou? Claro, pô. Claro, aqui, ó. Faz aqui, ó. Se fosse a praça toda que ele tivesse andado, 360 graus, eu iria calcular 2 PRs, daria 2 PRs. E tá aqui o R que eu quero encontrar. Nesse caso,
em que ele andou só 144 graus, a gente soube que ele andou 100 metros. E agora, Jesus, o que eu faço? Taca ali aí do jeito que tu quiser. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou dividir esse por 12 e esse por 12. 360 por 12 dá 30. 144 por 12 dá 12. Vou trazer para cá, ó. Fiquei com 30 sobre 12 igual a... Vou pegar esse 100 e vou dividir com esse 2. Vai ficar 50. Então vai ficar PR sobre 50. Renato, ainda dá para simplificar. Realmente, o 30 e o 12 dão para dividir por 6. Então vai ficar 5 em cima, 2 embaixo, aí PRs sobre 50. Beleza, Renato? Então vai lá. 2 vezes PR vai dar 2 PRs. 50 vezes 5 dá 250. Renato, mas ele quer saber o raio. Então isola o raio. Vai ficar R igual a 250 dividido para 2π. Não tem resposta assim? Claro, ainda dá para simplificar por 2. Vai ficar 125 em cima e π embaixo. Pronto, acabou. Resposta letra C. Então veja, gente, que, claro, não é uma questão, deixa eu abrir aqui para te mostrar o cálculo que eu fiz. Claro que não é um cálculo tão simples como aquele exemplo que eu te dei lá do Joãozinho caminhando na praça, mas a gente usou exatamente a mesma ferramenta, tá? A gente usou a mesma ferramenta para resolver essa questão. Isso é questão de vestibular, que é coisa de malandro. Eu tenho que pegar as ferramentas e saber adaptar ali para cada situação. Beleza? Vamos olhar se ainda tem questão? Tem mesmo, olha aí, ó. Um estudante do curso de mecânica do IFAL dispõe de uma placa metálica quadrada de lado igual a 60 centímetros. Qual será a área de um círculo inscrito nessa placa em centímetros quadrados? Gente, olha só, essa questão foi a questão do... caiu ano passado na prova da Federal. Você tem que saber isso aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um círculo e eu vou tentar colocar um quadrado aqui ao redor dele. Não vai ficar bonitão, mas está aqui. Assim. Tá? Imagine que esses pontos estão tangenciando na borda. Tem que estar tangenciando. Aqui deveria estar tangenciando, não está. Isso aqui é um quadrado de lado L. Um quadrado de lado L. A gente sabe que um quadrado possui todos os seus lados iguais. E aqui dentro tem uma circunferência, onde daqui para cá é um raio, daqui para cá é outro raio. Logo, qual é a relação visível aqui? Que o lado do nosso quadrado é igual a 2 raios da circunferência, ou que o lado é igual ao diâmetro da circunferência, tá? O que eu tenho aqui, Renato? O que eu posso dizer que existe nessa figura que está aqui? Eu tenho um círculo que está inscrito em um quadrado, ou seja, quem está inscrito está dentro. Então, o círculo está inscrito no quadrado. Mas eu também posso dizer que tem um quadrado que está circunscrito, um quadrado que está ao redor, está fora do círculo, tá? Mas claro, para existir essa ideia de inscrito e circunscrito, ele tem que estar tangenciando. Eu posso botar um triângulo aqui dentro desse círculo, um triângulo equilátero, tá? Aqui dentro. Aqui, ó, triângulo equilátero. Agora eu tenho um triângulo equilátero que está inscrito no círculo, tá? E assim vai, tá? Todos eles têm relações, mas o que mais cai em prova é essa aqui, ó, do quadrado e do círculo, tá? Olha lá, então ele fala assim, um estudante do curso dispõe de uma placa metálica quadrada de lado de 60 centímetros. Então tá ali a plaquinha dele, quadradinha, 60 centímetros. Então daqui para cá é 60 centímetros, daqui para cá é 60 centímetros. Qual será a área de um círculo inscrito nessa placa em centímetros quadrados? Gente, se ele vai inscrever um círculo aqui dentro, ele vai botar um círculo aqui ó, nas beirinhas, tocando nas beirinhas. Não é difícil perceber que esse raio tem que ser 30, né? Porque o lado é 60. E daqui para cá tem que ser mais 30. Então, como é que eu vou fazer para calcular a área desse círculo? A área do círculo, eu te ensinei que será sempre πr ao quadrado. A área vai ser π, quanto é o π? 3,14. Quanto é o raio? O raio é 30. 30 ao quadrado, 900. Então, nós achamos 3,14 vezes 900. Já me adiantei aqui. Quando tu calcula isso aqui, ó, tu vai encontrar uma área de 2.826 centímetros quadrados.
Vamos ver se já está na unidade que ele quer. Ele quer em centímetros quadrados. Beleza, então não tenho que fazer nenhuma adequação. Gabarito, letra C. Pronto, resolvi a minha questãozinha aí, sem grandes problemas. Então tu tinha que ter essa noção do que é estar inscrito, do que é estar circunscrito. Inscrito é quem está dentro. Circunscrito é quem está fora, tá? Guarda isso aí, guarda isso aí. Se cair de novo na prova, tu não pode errar. Beleza? Então, meu povo, cheguei ao final do nosso curso do PSS1. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui, o final desse curso. Espero de verdade que a gente tenha conseguido aí levar conhecimento a todos vocês, mesmo com um tempo pouco, né? Porque é um curso online bem corrido, é um curso de revisão, mas eu espero muito, tenho muita fé que tudo que foi falado aqui vai ser útil de alguma maneira na prova de vocês. Então, fiquem com Deus, sucesso para todos vocês e quem vai continuar comigo aí no PSS2, vamos lá que vai ter muita aula. Valeu, forte abraço, fiquem com Deus, fui!